Espere. Boa noite. Vamos agora dar início ao nosso estudo do livro A Terra, um mundo de regeneração em você. Esta obra da série Espiritizar, que estamos analisando capítulo por capítulo. E estamos no início ainda, no capítulo 1. É o terceiro encontro que trabalha, sobretudo, o entendimento espiritual de passagens significativas no Evangelho de Mateus a respeito desse período de transição em que nos encontramos. Como vamos fazer uma mensagem do Espírito Emmanuel. Não hesites, inicia a jornada do serviço ao próximo onde estiveres. Afirma-nos o Evangelho que a fé sem obras é morta. Sonha e mentaliza, mas serve e caminha. Trecho separado da mensagem do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas Universais e ao Apocalipse. É uma passagem que está na carta a Tiago, capítulo 2, versículo 26. Vamos aqui fazer alguns apontamentos para dar início ao nosso estudo. Quando Emmanuel inicia esse parágrafo dizendo: não hesites, inicia a jornada do serviço ao próximo, é por uma razão significativa. Na verdade, nós estamos tendo, na atual reencarnação, o encontro com o Consolador prometido por Jesus, a maioria de nós por primeira vez. E o nosso passado, de predominância no materialismo e na percepção da vida em termos imediatistas, temos agora um chamado de reforma íntima, de superação de tendências viciosas que trazemos do passado e que não poucas vezes nos causam momentos de conflitos. E é por isso que Emmanuel diz: não hesites, não duvides, inicie a jornada do serviço ao próximo. Isso é muito significativo, porque no nosso passado, os registros que trazemos estão associados a termos pensado, sentido e realizado obras em conflito com as leis divinas e que deixaram marcas em nós. Para que agora possamos ressignificá-las, é necessário não apenas pensar e sentir na proposta do Evangelho do Cristo, mas, sobretudo, vivenciar. Então, inicie a jornada do serviço ao próximo. Onde estiveres, não esperes mudanças de situações, de quadros, de perspectiva de vida pessoal. Aonde estamos situados é o lugar ideal para, de fato, assinalarmos com profundidade essa mudança de valores em nós, que agora tem cuidado e atenção com as necessidades do nosso próximo. Prossegue Emmanuel. Afirma-nos o Evangelho que a fé sem obras é morta. Sonha e mentaliza, mas serve e caminha. Podemos entender aqui em sonha e mentaliza
sobre as conjunturas mentais que passamos a construir face o conteúdo novo de vida que nos é trazido pela doutrina espírita. Nessa fase de conhecimento de projetos, é importante. Mas aí Emmanuel complementa dizendo, mas serve, caminha. Serve, caminha, tem dois aspectos aqui que é importante refletirmos. Servir, claro, como a utilização positiva do tempo que nos é emprestado pelas leis divinas. E caminha porque deve essa nova atitude de vida estruturar uma nova vivência em termos reencarnatórios por cada um de nós. Bom, eram esses os comentários que queríamos para preparar o início do estudo de hoje. Lembramos que vídeos anteriores se encontram em nosso canal no YouTube e no canal do YouTube da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, Caruaru. Então, Mateus capítulo 24, aqui nós estamos analisando praticamente versículo a versículo. É um capítulo muito importante, considerado como o sermão profético de Jesus. Vamos extrair cuidadosamente o conteúdo espiritual que está revestido pela letra do Evangelho e que agora, através da revelação espírita, nós temos a chave com a ajuda da qual podemos entender exatamente o que está nas entrelinhas, no conteúdo espiritual das letras do Evangelho. Então, Mateus 24:16 diz assim: então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. Jesus não está falando de uma região geográfica, territorial. Lembremos que a Judeia, para os judeus, é um lugar sagrado, e que estar nela significa estar em busca de aspirações superiores e sagradas. Muito interessante a análise criteriosa que passaremos agora a fazer desse versículo. Então, aqui, através das chaves que a revelação espírita nos propicia, nós passamos a entender que, na verdade, Jesus não estava se dirigindo exatamente e apenas aos judeus. E não se referia aos montes, fisicamente falando, que estavam presentes na Judéia. Vamos entender exatamente o significado espiritual. No simbolismo empregado, entendemos que a única forma de nos preservarmos das iniquidades do ambiente desolador, o ambiente desolador é a Terra nesse período de transição planetária. É buscando a elevação interior. Entretanto, assim, no estado elevado de entrando assim no estado elevado de consciência, por meio da prática do amor e da compaixão. Vamos detalhar esse entendimento que o livro nos traz. Então, a questão toda relativa a esse versículo, quando diz: os que estiverem na Judéia não fujam para os montes, se refere ao fato
daqueles que estão. Olha, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Significa que aqueles que estão se espiritualizando, procurando o importante alimento espiritual do Evangelho do Cristo, devem dirigir sua atenção a intensificar ainda mais o mergulho renovador nas fontes do Evangelho. Por isso, aqueles que estiverem na Judéia são aqueles que já têm um entendimento desse momento de transição, desse período que a Terra está passando. Fujam para os montes, busquem os montes, procurem se espiritualizar mais intensamente ainda. É esse o recado que está revestido pela letra do Evangelho. Então, a única forma de nos preservarmos das iniquidades do ambiente desolador. Por quê? Porque nesse período de transição, a quantidade de iniquidades, de crimes, de guerras, de desastres e de mortes é numa intensidade tal que, se não estivermos cuidando zelosamente do nosso trabalho de espiritualização, de despertamento de consciência, do eu interior, como diz Joana de Ângeles, nós seremos arrastados pela multidão, no sentido de perder nossas bases espirituais de entendimento, de termos a nossa fé atingida de forma maléfica. Então é preciso, mais do que nunca, estarmos atentos nesse período agora para dobrarmos esforços de espiritualização. Prossigamos. Aqueles que estão na Judéia devem buscar elevar-se cada vez mais. Fugir para os montes, nesse processo de autotransformação, deve buscar cada vez mais se espiritualizar, elevando-se num processo de autoconsciência, realizando o bem no limite das próprias forças, tal como é recomendado a nós pela espiritualidade no Livro dos Espíritos. Não basta apenas não fazer o mal, mas fazer o bem no limite das nossas forças. É a isso que nós somos chamados, principalmente agora, nesse período de transição planetária. Então, que maravilha esse entendimento que a espiritualidade nos dá, não é? Sobre o que significa Judéia, fugir para os montes, buscar intensamente a sua espiritualização. Prossigamos. É chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes, das ideias superiores. É indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra. Então, esse momento é chegado. É o dia de hoje. É a oportunidade de chamamento espiritual que nós percebamos em nossa consciência e que deve ser bem aproveitado para buscarmos os montes das ideias superiores e da vivência do bem. É indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais. Precisamos cada vez mais nos nutrir, nos alimentar desse
alimento sem igual, que é o Evangelho do Cristo, trazido a nós agora à luz da revelação espírita, para nos fortalecermos, para não sermos vítimas das ciladas, da ansiedade, da depressão, dos conflitos existenciais que têm assomado em tantas pessoas. Agora, Mateus 24, 17. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. É imprescindível utilizarmos o tempo presente para a nossa transformação interior. Subamos o telhado, isto é, elevemos nossa consciência. Desculpem. Como é diferente o entendimento dessas passagens bíblicas à luz do espírito imortal, extraindo o espírito da letra. Então, Jesus não se refere a telhado de casa alguma. Há uma simbologia que transcende os séculos e que agora nós temos um acesso mais minucioso através do Espiritismo. Então, estar num telhado para não descer para tirar alguma coisa de casa é não permitirmos que preocupações, apegos, possessividades de bens, de valores transitórios, nos colha a atenção que deveria estar sendo direcionada para o cultivo e a aquisição de virtudes para o nosso crescimento espiritual. É essa advertência que é colocada aqui. Então, se estiver sobre o telhado, não desça. Depois é acrescentado aqui, é imprescindível utilizarmos o tempo presente para a nossa transformação interior. Não sermos vítimas do materialismo que tem se intensificado tanto nesses últimos anos, né? Nessa sociedade que cultua o exibicionismo, que cultua o hedonismo de uma forma devastadora. Então, subamos o telhado, elevemos nossa consciência. Busquemos intensificar nossa espiritualização. O convite de Jesus não é para desprezarmos as coisas do mundo, mas para estarmos no mundo e, através das coisas do mundo, cuidarmos das questões espirituais, que são as mais importantes. Então, o convite de Jesus é nesse sentido. Estarmos atentos a direcionarmos esses bens que, na verdade, são empréstimos das leis divinas, temporariamente colocados em nossas mãos, para, através deles, principalmente, atentarmos aos valores espirituais que continuarão conosco na realidade espiritual da vida que nos aguarda. Então, cuidar das questões espirituais com certa prioridade tem que ser feito e é agora. Não pode estar sendo mais adiado por nós. Agora, Mateus capítulo 24, versículo 18. E quem estiver no campo,
não volte atrás a buscar as suas vestes. Novamente somos convidados a cuidar das questões espirituais da vida, sem a preocupação com as coisas efêmeras. Que interessante, não é? Essas passagens do Evangelho de Mateus, sendo agora extraídas o espírito da letra. Então, quem estiver no campo não volte atrás. Nada a ver com o entendimento dessa citação do Cristo como algo material, mas sim profundamente simbólico, significando estarmos atentos a dar a atenção devida ao nosso burilamento íntimo, à nossa melhoria espiritual, e sem permitir que as coisas passageiras e efêmeras da vida nos derrubem moralmente, espiritualmente. Então, quem estiver no campo, não volte a buscar as suas vestes. Deixe isso de lado. Acorde para o espírito imortal e busque com mais veemência e cuidado as aquisições dos tesouros que são as virtudes propostas pelo Cristo através do seu Evangelho. Agora, Mateus 24, 20. E orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. O inverno simboliza um momento de dificuldade. O sábado, para o judeu, é um dia em que não se podia fazer nada, que havia muitos impedimentos. Então, Jesus aqui, novamente usando a linguagem profundamente simbólica, nos diz: orai para que vossa fuga não aconteça no inverno. Ou seja, tome as precauções devidas. Não seja pego de forma inesperada por uma desencarnação súbita, por exemplo. Às vezes, mesmo no movimento espírita, como de qualquer doutrina cristã, ao deparar-nos com certas questões que precisamos trabalhar para a nossa melhoria espiritual, ficamos empurrando para o dia de amanhã. Não façamos isso. Atentando a essa observação de Jesus, para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. As duas palavras, simbolicamente, indicam que não devemos ficar adiando a elevação de nossa consciência para não sermos pegos de surpresa. Então, para que a nossa fuga não seja no inverno, nem no sábado. Para isso, utilizemos, como já dizia o apóstolo Paulo na carta aos Hebreus, do tempo chamado hoje. E investamos no esforço máximo de aproveitamento do dia presente para nosso trabalho de elevação espiritual. O momento do nosso retorno à pátria espiritual é uma data que não sabemos. Por isso, para que não estejamos
desprevenidos no inverno ou no sábado, é fundamental que trabalhemos arduamente na elevação da consciência em todos os momentos de nossa vida. Então, momento de nosso retorno à pátria espiritual é uma data que não sabemos. Por isso, para que não estejamos desprevenidos no inverno ou no sábado, né? Envolvido nas dificuldades, nas preocupações do dia a dia e desconsiderando o nosso trabalho de despertamento espiritual. Não façamos isso. É fundamental que trabalhemos arduamente na elevação da consciência, em todos os momentos de nossa vida. É nesse sentido que esses versículos que comentamos hoje direcionam a nossa atenção. E estamos, assim, chegando aos momentos finais do nosso estudo dessa noite. Lembramos que, posteriormente, esse vídeo também estará em nosso canal no YouTube. Se possível, compartilhem essas informações. Uma boa noite a todos.